Doutor, você não acha então também que o trabalhador que está em casa, ficando cada vez mais pauperizado, perdendo a sua renda, não está no fronte de batalha pela sobrevivência da sua família? Claro, certamente está guardando os R$ 600 que está prometido há bastante tempo e para uma série de pessoas ainda não chegou nem perto do bolso. Na verdade, pelos acontecimentos aqui no Brasil, ao invés dos R$ 600, ele podia cometer algum crime, porque assim ele ia parar no presídio, ia entrar com o auxílio reclusão, que ao invés de R$ 600 é R$ 1.039, ia ser beneficiado pela bandidolatria, denunciada inclusive pelo ministro do STF, quando diz que Covid-19 não é habeas corpus, e estaria agora solto, sem monitoramento, recebendo R$ 1.039 de auxílio reclusão, enquanto o cidadão de bem, trabalhador, fica preso em casa por determinação de elites políticas que não abriram mão de um centavo, não só da sua remuneração, mas também do fundo eleitoral e do fundo partidário. Então você percebe a diferença, esse é o Brasil. É o Brasil que prende o cidadão de bem e solta os criminosos. O Brasil não precisa necessariamente parar em toda a sua extensão. Esse é um país continental, com realidades muito distintas. A gente tem que analisar a questão em caso, de forma científica. Tem coisa menos científica que aplicar uma solução homogênea para uma realidade heterogênea. Vamos falar do conceito de igualdade material, que a esquerda gosta tanto, tratar os iguais igualmente, os iguais desigualmente na medida da sua desigualdade. Poxa, como que você vai usar o mesmo protocolo por epicentro da doença no Brasil, que é o caso aqui de uma grande metrópole como São Paulo, você vai usar esse mesmíssimo critério para cidades do interior que estão aí de mãos atadas, sem poder produzir, vendo as suas reservas financeiras se esgotarem. Eu fico imaginando o que está por trás de todo esse endosso, de todo esse apoio político a essas medidas draconianas, e a única coisa que me vem à mente é a ausência de necessidade de licitação pública, viu, doutor, para fazer contratações. É a única coisa que explica, um prefeito, até um governador, não está desesperado para fazer voltar a girar a roda da economia sempre de forma prudente, de forma responsável, como outros países do mundo já provaram que é possível sim fazer. Corretíssima a Advocacia Geral da União em ambas as situações. Então, acerta na defesa dos direitos e garantias individuais, como liberdade de trânsito, o sigilo das comunicações, contra os abusos de autoridade dos ditadorezinhos enrustidos nas prefeituras e nos governos. Na entrevista coletiva que o governador de São Paulo faz todos os inícios de tarde, por volta da 1 da tarde, ele disse que não tem a intenção de prender nem multar ninguém, que essa informação está sendo usada politicamente contra ele. Estamos monitorando isso, inclusive, pelos celulares. A partir da segunda-feira, o governo do Estado de São Paulo tomará medidas mais rigorosas e mais duras, inclusive com a penalização de prisão para as pessoas que desobedecerem essa orientação. Próxima vez que ele não quiser que uma informação seja usada politicamente contra ele, eu recomendo que ele não a diga em voz alta em entrevista oficial. Pois é, Mona Lisa, isso que você descreveu é aquela crítica corrente, a falta de diálogo, que é a crítica mais comum que o Congresso faz à atual presidência da República. Se fosse só isso, seria um problema de comunicação. E, na verdade, significaria até um grande avanço, porque nos governos anteriores o problema não era de comunicação, o problema era de corrupção mesmo. Mas quando eles falam em falta de diálogo ou na tal falta de articulação, isso é só um eufemismo, pessoal. E o que é eufemismo? É uma figura de linguagem que ameniza, que suaviza o real teor das coisas, o teor ofensivo das coisas. Vocês acham mesmo que o político típico do Brasil está preocupado com o diálogo? Ele quer influência, espaço, poder. Por que os caciques partidários querem tanto se articular com o governo federal? É em nome do interesse público? Claro que não. É para ter mais acesso a verbas públicas, a contratos públicos, a mais cargos públicos. Salvo raríssimas exceções, esse é o sentido real quando se fala nessa busca por diálogo e articulação, uma senha insaciável de poder, para usar a expressão do general Heleno. E a origem da tensão entre Congresso e governo se deu quando a nova administração não loteou os ministérios como se eles fossem feudos partidários. O presidente escolheu seus ministros por critérios técnicos, ouvindo principalmente as recomendações das bancadas parlamentares e não mais dos caciques partidários. Prova disso é o próprio ministro Mandetta, que a mídia e o parlamento têm então alta conta. E essa ruptura com o que a gente chama de presidencialismo de coalizão já deu certo.
Não tem um escândalo de corrupção no governo federal, que vive aí sob uma vigilância sem precedentes por parte da imprensa, que antes... Quando apareceu a crise do coronavírus, todo mundo precisou de informação e foi procurá-los, claro, na Bandeirantes, em todos os meios de comunicação, nos jornais e também nas redes sociais. E quanto mais as pessoas foram se inteirando, vendo os absurdos, né, que muitas vezes o presidente falava, as pessoas voltaram para as redes sociais. E aí o governo, que tem robô, que tem uma parte de empresários bancando isso, passaram a não ser mais essa maioria de 70% das redes sociais. O resto da sociedade voltou a participar do processo, não político, mas do processo das redes sociais. Né? Sempre, claro, que ainda tem uma parte dessa classe média que apoia o bolsonarismo, que é mais extremado, uma parte até que é contra a própria democracia, que ainda está lá defendendo, tentando sobreviver, jogando ainda fake news. Mas eu acho que a sociedade como um todo, que estava calada e com medo dessas agressões nas redes sociais, comandado por esse gabinete do ódio e por alguns aliados nas redes sociais, patrocinados por empresários, boa parte deles, né, que viralizam esse ódio. Eu acho que eles foram perdendo esse espaço e a sociedade, o mundo real, veio para as redes sociais, né, para isolar, né, esses erros, né, essas divergências, esses ataques, essas sinalizações completamente equivocadas em relação ao vírus. É por isso que eu acho que eles vêm perdendo essa guerra, por isso que eu acho que a fake news vem perdendo espaço, apesar que a cada momento, toda semana, eles tentam criar alguma nova narrativa para enfraquecer o parlamento, para enfraquecer o ministro Mandetta. O ministro Mandetta já agora começa a ser alvo de ataques absurdos, né, desse gabinete do ódio, que é comandado do exterior por esse Olavo de Carvalho. Né? Eu já faço parte desses ataques de forma permanente, o presidente do Senado, o parlamento, o presidente do Supremo, mas eu acho que a sociedade, nesse momento, ela começa a entender que existem muitas informações falsas, muitas mentiras e, mais do que isso, muita irresponsabilidade que tem sido, infelizmente, muitas vezes comandada pelo próprio presidente da República. Bom, já deu para você perceber, né? Eu deixei aqui no quadro que só em 2020 a Câmara dos Deputados já gastou quase 110 milhões de reais. Afora os auxílios. Auxílio saúde de R$ 3.900, auxílio moradia de mais de R$ 4.000, auxílio educação de R$ 1.000 por filho, praticamente, auxílio creche de R$ 850, auxílio livro de R$ 1.300, auxílio transporte de R$ 1.100, auxílio aluguel de carro de R$ 550 por carro e por aí vai. Esse é o homem que está chamando o presidente da República de irresponsável. Um homem que é um criminoso, que só não está preso por conta de ter foro privilegiado, é um canalha, é um cretino que recebeu caixa 2 da Odebrecht, que é público e notório, e vem a público agora falar que nós somos gabinete do ódio, que nós somos robôs, que nós somos patrocinados por empresários. Ora, senhor Maia, o senhor tome vergonha na cara. O senhor derrubou um destaque que enviaria os 3 bilhões do Fundo Eleitoral e Partidário para o tratamento da Covid para a saúde. O senhor derrubou, deu um golpe. E aonde está a sua hombridade, aonde está a sua dignidade para falar do presidente da República, rapaz? Tu toma vergonha na cara, seu moleque. Por que você não corta na carne, não corta esse bando de benefícios que vocês têm, esses milhões que vocês gastam por mês dentro dessa casa bandida, que mais da metade está respondendo processo? Eu peço a você que compartilhe esse vídeo para mostrar para o Brasil e principalmente para o Rio de Janeiro quem é esse safado desse Rodrigo Maia.